Olá, continuando as nossas aulas da disciplina Fundamentos da Pedagogia. Hoje nós iremos falar sobre as contribuições da psicopedagogia na instituição escolar de educação básica. Então, o campo de trabalho e o papel que os psicopedagogos desempenham nas escolas e a maneira como acontece essa interação psicopedagogo está muito ligado com a importância dessa prática no dia a dia da escola. As políticas, elas têm dificuldade em delimitar a função específica, né, através da abertura do mercado de trabalho, mesmo ciente da necessidade atual, porque se detecta aí nas unidades de ensino, né, mais especificamente nas instituições públicas, que não possuem, em sua maioria, a figura do psicopedagogo e, entre outras situações, estão os problemas sérios, né, da defasagem do profissional em relação ao número de aluno. Quando se tem, o profissional é para atender 4, 5 escolas, né? Então, fica muito complexo fazer o atendimento, né, da clientela. Então, a educação formalizada se tornou responsável, né, por grande parte da formação do ser humano. Então, faz necessário, dentro desse contexto inteiro, observar que os problemas, eles não são apenas de ordem emocional ou psicológico, né, mas é imprescindível, né, dentro desse contexto, o profissional que atenda esses alunos com dificuldades de aprendizagem. Então, entende-se que a função específica do psicopedagogo na instituição escolar, ele tem um caráter preventivo, como nós já colocamos no vídeo anterior, né, no sentido de colocar ou de procurar criar estratégias para a solução dos problemas de aprendizagem. Então, partindo, né, desse pressuposto de que a sociedade atual ela exige necessariamente aí uma educação comprometida, né, com as mudanças sociais, é importante investigar aí as contribuições da psicopedagogia dentro da instituição escola. E também ela pode ser social e historicamente construída, né, pelo homem, precisa de linguagens múltiplas, capaz de dar conta aí da diversidade de situações inerentes ao contexto escolar. E dentro desse processo todo, dentro do contexto da importância dessa profissão atuando, né, ou desse profissional atuando no dia a dia de sala de aula, nós iremos falar sobre também esse processo por completo das reformas educacionais e os novos rumos da educação. As reformas educacionais, elas vivenciadas aí nas últimas décadas do século XX, né, por sinal, elas modificaram aí consideravelmente todo o sistema educacional brasileiro. E Saviani, em 2004, Apud Girox, ela entende que a educação ela funciona como um espaço privilegiado, onde concomitantemente são socializados saberes sistematizados e transmitidos valores por ela legitimados, né? Então a educação, ela nem sempre ela teve esse caráter sistemático, né, e metódico. Mas Libânio, ele coloca que a educação ela acontece em todos os lugares, não especificamente dentro de uma sala de aula, né? E a partir aí desse pensamento de Libânio, do ano de 90, que o homem ele começa a submeter a natureza a si mesmo, né, para satisfazer as suas próprias necessidades, que o homem ele planeja, que ele idealiza as suas ações. Então, esse processo ele surge aí sobre as relações materiais que nós chamamos, né, de cultura, surgindo aí dentro desse contexto a educação, né? Então, o princípio aí das relações materiais ou das relações naturais, né, não necessitava dessa sistematização, digamos assim, do processo, mas foi surgindo aí as complexidades das relações sociais e
a partir desse processo evolutivo, houve aí a necessidade de sistematizar, né, de estruturar esse conhecimento para que ele pudesse, né, superar a ideia do senso comum. Então, a educação, ela é um instrumento de repasse, né, dos conhecimentos que o homem, que o ser humano, né, vai adquirindo ao longo dos tempos, né, dos anos, conforme vão se passando. E aí, em cada período aí da humanidade, as relações sociais, elas tenderam a se modificar, as necessidades, as demandas também de uma sociedade. E a educação, ela veio, né, como, digamos assim, a instituição que molda as pessoas ao ideal de ser humano. Vamos colocar assim, né? E aí, Libânio, na página, no 1993, na página 21, ele coloca que a educação ela é uma prática humana direcionada por uma determinada concepção teórica. A prática pedagógica está articulada com uma pedagogia, que nada mais é do que uma concepção filosófica da educação. Essa concepção ela ordena os elementos que direcionam a prática educacional. Então, as considerações que foram apresentadas aqui, elas são necessárias para mostrar que a história ela aponta caminhos obscuros, né, que foram percorridos aí pela educação. Ela nem sempre esteve sobre a egídia aí principal das classes, né, que submetem a maioria aí da população aos seus ditames. Não que essas classes sejam a maioria, mas que detêm o poder e elas ditam como a população deve seguir. Então, fica necessária aí, frente a esse processo, que a atuação psicopedagógica ela é essencial dentro do sistema de ensino, né? E a educação sendo um desses caminhos que contribui aí para essa façanha, né, de transformação aí de classe, de mudança de classe, ela ela serve, né, também para organizar a classe trabalhadora, né, para deixar claro para elas como elas devem cumprir o seu papel. E para isso é preciso entender que a educação ela rege as orientações gerais, né? Ou digamos assim, as classes sociais que ditam, elas dão essas orientações para que estruture essa educação brasileira, infelizmente. Então, nesse sentido, vale observar, né, alguns aspectos aí da legislação educacional brasileira. Então, continuando aqui, ó, a reforma educacional se inicia no Brasil nos anos de 1990. Alguns anos depois, após a redemocratização do país, né, da divisão sociopolítica, da nossa Constituição de 88, né, tem como marco o Plano Decenal de Educação. Esse deriva aí da Conferência Mundial de Educação para Todos, que aconteceu na Tailândia no ano de 1990, onde tornou obrigatório alguns pontos. Dentro desse contexto, aconteceram as reformulações apresentadas, né, na organização da atual LDB, que é a Lei 9.994/96, que é a vigente até o momento. E para entender aí que essas políticas públicas, o governo, ele redefine aí as ações, né, nos diversos setores sociais, e um deles foi a educação. Então, a gente deve compreender também que a escola, ela parte do seu interior, né, para uma causa, digamos assim, mais maior, foi até redundante, né, para uma causa maior em relação à produção atual do conhecimento, do saber. Então, a gente observa que a escola ela se relaciona de maneira intrínseca com a realidade social mais ampla, com esse preparo do indivíduo para o mercado de trabalho, se adequando aos ditames que a sociedade está colocando, a sociedade capitalista. Então, as mudanças elas ocorrem na sociedade, elas buscam a educação como alicerce para satisfazer, né, a mão de obra. Então,
Dessa maneira, né, é interessante analisar que o direcionamentos aí da LDB, elas propõem a educação se os investimentos e currículos, eles proporcionam uma prática, proporcionam aí, digamos assim, na prática, os resultados, né? Então, ela deve ser analisada frente aí às dificuldades que se observa no dia a dia das escolas. Então, os aspectos principais que proporcionam aí uma educação de qualidade, eles são postergados. Por quê? Porque na falta de investimentos, pacto com a universidade que oferece graduação e pós-graduação aos que não se preocupam com a formação humana necessária, né? Ou seja, não tem o investimento necessário para preparar profissionais para estarem aptos a trabalhar. Então, sempre vai estar oportunizando aí o aprofundamento das dificuldades educacionais. E no discorrer de todos esses aspectos relacionados à educação, é preciso, né, ter aí uma visão sistemática ou sistêmica da sociedade, né, sobretudo em relação aos aspectos filosóficos, né, que sendo a educação um complexo privilegiado, digamos assim, ela carrega aí, ela é carregada de sentidos, de significados. E aí Saviani, 2003, página 13, ele coloca que o ato de produzir, deixa eu ver se é aqui mesmo, isso, direta ou indiretamente, cadê, gente? O ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. Então, Saviani, ele se refere aí às especificidades da educação, né, no que diz respeito ao que ela deve constituir. Então, deve ser levada em conta aí a categoria que proporciona a construção da existência humana. E aí cabe a nós estar fazendo essa análise da forma como se penetra na realidade do dia a dia da escola, na tarefa de redimir aí as distorções, né, que são propagadas dentro do próprio sistema educacional político brasileiro. Então, na atualidade, aí existe alguns discursos que ganharam força, né, na teoria da educação. Esses discursos ou essas teorias, elas são centradas na problemática educacional e na contradição existente, né, entre a teoria e a prática, que é o que nós mais pontuamos, né? Há uma dicotomia muito intensa em relação à teoria e à prática. Aí muitos acadêmicos dizem assim, professora, a teoria é muito linda, as tendências são maravilhosas, mas por que que difere tanto da prática? Por falta de investimentos, de ter um olhar diferenciado por conta do, dos governantes. E aí há essa problemática aí da educação, né, que está sempre atrelada às situações, né, em relação aos valores humanos também. A ausência, né, ou a ruptura aí dos valores essenciais do convívio da sociedade, é, o ser humano está preparado, né, ou o despreparo dos profissionais ou dos educadores, as salas de aula superlotadas, que é um ponto que nós enfrentamos que é muito intenso e lamentável na realidade brasileira. Cursos de formação acelerada, então esses cursos que você em 2 anos você tem uma formação superior, salários baixos, falta de recurso, currículo inadequado, programas mal elaborados ou só pré-elaborados pelo governo, não atende à necessidade específica de cada sala. Então, os fatores são inúmeros, né? A dificuldade enfrentada pelos profissionais da educação são intensas, né? E tudo, ainda tem tudo isso, aí vem a redução de custos, né? Corte de gastos, falta de investimentos para que possa se avançar e fazer uma educação com mais qualidade. Daí vem o outro ponto aqui que é interesse da pedagogia, né? Então, dentro desse contexto, né, compreende
compreender como ocorrem os processos de aprendizagem e entender as possíveis dificuldades situadas neste momento. Para tal, faz uso da integração e síntese de vários campos de conhecimento, né, para se ter, né, a pedagogia. Então, as ciências que se juntaram para se ter hoje é a psicologia, a psicanálise, a filosofia, a sociologia, a pedagogia, a neurologia, a neuropedagogia. Então, elas se uniram aí para, né, para atender. Então, analisando aí de forma ampla a educação e sabendo aí dos condicionantes históricos, né, existentes e que a produção das desigualdades educacionais parte muitas vezes do próprio sistema em si, né, que ele é muito elitista e dual, surge aí o interesse, né, pela temática, né, em se estudar os problemas, as dificuldades de aprendizagem, né, e a gente percebe que o quanto que a qualidade educacional ela é determinada por esses diversos aspectos que os sujeitos estão envolvidos, né? Que no parte aí, principalmente das escolas do interior, secundarizando aí o meio que organiza e determina esses pressupostos educacionais. Então, para que se concretize aí uma prática pedagógica eficaz, é necessário entender que interesses estão por trás dessas práticas, né? Interesses maiores, ou seja, um tipo de sociedade é que ela se objetiva. Então, a escola pública, ela aponta aí para a necessidade de pôr uma educação que prime aí ou que valorize as relações sociais injustas, né? Que isso não deve ser o ponto principal, mas é o que nós temos na nossa sociedade, né? É uma educação pública voltada para preparar para a desigualdade social, infelizmente. Então, aí, durante aí essa convivência, né, com professores, coordenadores, alunos, por um espaço pequeno, né? Percebe-se que a prática pedagógica ela condiciona aí as relações verticais orientadas pelo MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, que é o responsável por sistematizar, né, o currículo educacional brasileiro. Mas, em meio às contradições, a psicopedagogia ela tem aí sua importância no contexto educacional atual, né, e leva em consideração as relações macro que orientam aí esse sistema educacional brasileiro, né, essas dificuldades de maneira ampla. A educação Oi, gente, perdão. Então, a educação ela é oferecida assim hoje como pauta numa concepção aí bem construtivista, ou seja, que a realidade ela proporciona aí uma aprendizagem que cai num vazio, né, que se caracteriza aí pelo verbalismo de informações, onde o aluno ele não compreende a função social da escola, nem tampouco ele entende a razão do porquê da presença dele dentro desse ambiente educacional, né? Então a aprendizagem ela ainda é entendida como acumulação, infelizmente, de conhecimento, onde o professor ele cuida da sua disciplina, né, sem ter essa conexão com as demais e sem levar em conta a experiência e os significados que os alunos haviam construído ao longo, né, das suas experiências pessoais. Então, nesse processo de busca, de reflexão, de, de questionamento, sempre vem à tona aí uma perguntinha bem interessante, né? Que aí eu posso até estar colocando aqui. Como educar sem que o processo educativo se transforme num instrumento de manutenção do sistema? Como fazer com que essa educação ela não seja apenas só o processo reprodutivo do que a elite deseja para a população em geral brasileira? Então, há necessidade de terem professores com uma visão mais abrangente, né, da sociedade, e que as práticas dos profissionais da educação eles devem se pautar em orientações que deem conta, né, da dinâmica social vigente, no contexto sócio-histórico que nós estamos vivenciando. Então, esses embasamentos teóricos eles devem ajudar a orientar na prática
ou na praxis, né, que venha de encontro aí às reais necessidades das escolas, sem restringir apenas aos problemas de ordem psicológica. O psicopedagogo e psicopedagogo na escola, instituição escolar. Então, o psicopedagogo institucional, ele é como um profissional qualificado, né, que está apto para trabalhar aí na educação. Ele está assistindo aos professores e aos outros profissionais que fazem, né, a equipe diretiva da escola, a equipe pedagógica, a equipe de apoio dentro dessa escola. Então, ele busca visar melhorias, né, das condições desse processo ensino-aprendizagem e no intuito de prevenir, né, os problemas de aprendizagem. E aí a gente colocou aqui esse tópico que, por meio de técnicas e métodos próprios, o psicopedagogo possibilita uma intervenção psicopedagógica visando a solução de problemas de aprendizagem em espaços institucionais, juntamente com toda a equipe escolar. Deve este empenhado na construção de um espaço adequado às condições de aprendizagem, elege a metodologia e ou a forma de intervenção com o objetivo de facilitar e ou desobstruir tal processo. Então, os desafios eles surgem para os psicopedagogos dentro da instituição escolar e relacionam-se assim de modo bem significativo. A sua formação pessoal e profissional, né, elas implicam na configuração de uma identidade própria, né, desse profissional de maneira bem singular, que seja capaz de reunir as qualidades, as habilidades, as competências de atuação dentro dessa instituição escolar. E aí, como já foi colocado já várias vezes em outras aulas para vocês, na psicopedagogia, ela é uma área que estuda e lida com os problemas de aprendizagem, com o processo e com os problemas, né, decorrentes desse processo ensino-aprendizagem. E se existem nas escolas psicopedagogos trabalhando com essas dificuldades, o número de crianças com problemas seria bem menor. Mas, infelizmente, é uma realidade não atendida, uma necessidade básica, né, pontuada aí dentro do processo educacional que não é atendido pelo sistema público. Aos psicopedagogos, cabe aí avaliar o aluno e identificar os problemas de aprendizagem, né? Diagnosticando aí juntamente com outros profissionais ou buscando conhecer aí dentro do seu potencial construtivista e dentro das suas dificuldades, encaminhar por meio de relatórios, quando necessário, esse aluno, né, para um outro profissional, como o psicólogo, o neurologista, o fonoaudiólogo, atendendo aí os transtornos de aprendizagem que muitas crianças têm adquirido ao longo do processo educacional, onde será também realizado, né, esse diagnóstico especializado, exames complementares, porque dependendo da situação há necessidade de fazer-se um exame, e sempre com o objetivo de favorecer o desenvolvimento da potencialidade humana, né, desse sujeito que está sendo atendido. Então, o psicopedagogo, né, para o psicopedagogo, a experiência aí dentro da intervenção junto ao professor, num processo de regime de colaboração, vamos colocar assim, né, uma parceria, né, que possibilita aí uma aprendizagem muito importante e enriquecedora para o aluno. Não só a intervenção dele junto ao professor é positiva, mas também a do o psicopedagogo, ele aprende ao mesmo tempo com quem pretende ensinar, né, ou quem está ensinando, com o aprendente. Então, tem essa troca de conhecimento, esse feedback. Também a participação sistêmica dele dentro da escola, né? Ou seja, como assim essa participação sistêmica, né? Participar das reuniões de pais, né? Esclarecendo aí como é que está o desenvolvimento dos filhos, né? Para os pais, participar do conselho de classe, avaliar aí esse processo
metodológico, a prática do dia a dia em sala de aula junto com o coordenador pedagógico da escola, acompanhar essa relação professor-aluno, aluno-aluno, e aluno que vem de outra escola, o processo adaptativo, como é que está acontecendo, sugerir atividades diferentes, né, buscar estratégias de apoio. Então, esse profissional, ele traz esse aporte teórico essencial para ajudar os professores. E Nádia Bossa, ela coloca também que o psicopedagogo, ele deve detectar, né, eventuais perturbações no processo de aprendizagem, né, participar dessa dinâmica da comunidade educativa, ajudando na integração, indicando metodologias de acordo com as características, né, e particularidades de cada aluno ou de um grupo específico de aluno, sempre dando esse aporte teórico e prático para o profissional que está no dia a dia de sala de aula com o aluno. Então, no que tange esse caráter assistencial da prática do psicopedagogo, ele deve participar, né, das equipes responsáveis pela elaboração dos planos, dos projetos, do contexto teórico-prático, das políticas educacionais de cada município, ou até mesmo no PPP da escola, do plano de ação, sempre levando em consideração aí, né, as queixas dos professores, as dicas, né, ouvindo todos, para que ele possa, né, ajudar a repensar o papel da escola frente aí a uma sociedade que prepara os indivíduos, né, para a formação adequada para o mercado de trabalho. E aí, dentro das ações que ele pode estar citando, nós podemos estar pontuando algumas, né? Entre elas está a orientação, né, direcionada aos pais, esse auxílio aos professores e demais profissionais que trabalham na questão pedagógica, colaboração com a direção, né, para que haja aí um bom entrosamento entre todos os integrantes da instituição, né? Então, fazer essa roda de conversa para estar ouvindo todos, socorrer o aluno que esteja sofrendo com qualquer que seja o problema, seja de ordem emocional, de aprendizagem, né? Dar aquele suporte para que ele possa encontrar nesse profissional o apoio necessário. Então, o estudo psicopedagógico, ele atinge, né, sim, os seus objetivos quando ele ampliando aí a compreensão sobre as características e sobre as necessidades de aprendizagem de um determinado aluno, vamos colocar assim, ou orientado, né, através de uma visão do sistema educacional, atender as peculiares determinações que o sistema coloca, né, observando aí os espaços disponibilizados para que a escola ela viabilize aí, digamos assim, as condições de atender às necessidades de aprendizagem dos alunos. Então, ele dá todo esse apoio, né? Ajuda aqui também a analisar o projeto político pedagógico, o PP, né? Sobre quais são as propostas de ensino mais adequadas, que valorize realmente o processo de aprendizagem e que que possa trabalhar também com a questão da equidade dentro do ensino. Dessa forma, o fazer psicopedagógico, vamos colocar assim, ele se transforma aí e torna aí uma ferramenta poderosa dentro do processo ensino-aprendizagem. A intervenção do psicopedagogo junto à família. Então, nesse contexto, educar, né, o conhecimento aí e o aprendizado, eles não são adquiridos somente na escola, como a gente já pontuou, mas também eles são construídos aí pela criança no processo de interação social, né, como Vygotsky traz em sua teoria. E esse contato social dentro da família, com o mundo que cerca, o professor Libânio, ele colocou aí no seu livro Redemocratização da Educação, em 1994, página 98, que educar é conduzir de um estado a outro, é modificar numa certa direção, o que é suscetível de educação. O ato pedagógico pode então ser definido como uma atividade sistêmica de interação entre seres sociáveis,
tanto no nível intrapessoal como no nível da influência do meio. Interação essa que se configura numa ação exercida sobre sujeitos ou grupos de sujeitos, visando provocar nelas mudanças tão eficazes que os tornem elementos ativos dessa própria ação exercida. Então, quando uma criança, né, conforme o professor Libani coloca aí, quando uma criança aprende um novo modo de executar aí uma brincadeira, um modo de ser, ele não suprime o modo anterior, né? Ao contrário, ele incorpora, né? Ele faz essa junção entre o que ele já sabia com esse novo modo de executar, digamos aí, uma atividade. E o novo que nasce do velho, ele vai incorporando, ou seja, dentro desse processo acontece a superação, o processo de aprendizagem e desenvolvimento desse conhecimento. Então, a gente pode dizer que a educação ela não pode ser compreendida compreendida à margem da história, mas é apenas no contexto em que os homens estabelecem relações entre si. Dessa forma, a família é o primeiro vínculo, da criança e é responsável por grande parte, né, da educação em si, porque a escola ela é responsável pela parte da educação sistematizada e a família ela é responsável, né, por grande parte dessa educação e da aprendizagem, né, por meio aí da aprendizagem da criança que ela está inserida no mundo cultural, no mundo simbólico, ela começa a construir os conhecimentos e os saberes dela, né, a partir dessa relação família e sociedade. E o que se tem observado é que as famílias estão perdidas, elas não sabem lidar, né, com as situações novas que as crianças têm, a forma como elas têm aprendido, né? Então, essa nova forma aí de sociabilidade, ela tem modificado muito o cotidiano familiar, pressionados aí pelas demandas, né, do mundo moderno, as crianças não tem muito contato com os pais trabalham fora o dia todo, quando chega os filhos estão dormindo, quando sai os filhos estão dormindo, os filhos passam o dia só em casa, tem uma carga horária de trabalho muito intensa, os filhos estão à frente de telas, né, para distraírem, né, então a convivência com os filhos fica quase que impossibilitada, né, de ter essa convivência real, então ficam fora o dia todo. E aí, se tem aqueles que passam o dia todo em casa, né? Aí tem aquelas situações das brigas, drogas, pais analfabetos, pais separados, mães solteiras. Então, são N situações. As crises aí nas instituições sociais. Então, são N fatores, né? Que vão gerando ou criando transtornos nas crianças, né? E as famílias, elas acabam que transferindo a responsabilidade delas para a escola, e a escola, como uma mãe de um coração grande, vai recebendo essa responsabilidade, né? Em decorrência desse fator, nós estamos formando gerações cada vez mais dependentes e a escola tendo que se desviar das suas funções, né, para suprir essas necessidades dependentes que as crianças estão trazendo de casa para a escola. Então, a escola ela se converteu, digamos assim, na principal instituição socializadora, digamos assim, onde ela deve resolver aí a maioria dos problemas da sociedade, né? Então é um lugar em que as meninas têm a possibilidade de interagir com os iguais, né, com o pessoal da sua própria faixa etária, onde eles devem submeter-se continuamente às normas de convívio coletivo. E muitos ainda têm essa dificuldade de entender e de conseguir conviver seguindo as normas de convivência coletiva, né? E aí, onde entra o psicopedagogo dentro desse contexto, né? Então, cabe a esse profissional intervir junto às famílias dessas crianças que apresentam essas dificuldades de aprendizagem, né? E aí, por meio de exemplos, ou, por exemplo, uma entrevista, uma anamnese, que é um diagnóstico se faz do indivíduo desde a sua gestação até o momento em que ele está. E isso é feito junto à família, né, para tomar conhecimento de informações sobre a vida, né, orgânica, biológica, cognitiva, emocional e social desse indivíduo.
o que a família pensa, quais os anseios, né? Quais são os objetivos dessa família, quais são as expectativas em relação ao desenvolvimento dessa criança, né? O que se espera, ou qual a grande importância, né, para se chegar a um, digamos assim, um diagnóstico. É necessário, sim, ouvir essa família. Porém, eu abro aspas, é complexo, porque às vezes a família omite informações essenciais e o profissional acaba ficando sem saber, né, a informação necessária. Então, é muito importante, como mostra aqui a imagem, né, esse processo aqui, ó. Psicopedagogo, terapeuta, que geralmente é um psicólogo ou um psiquiatra que fica ouvindo a criança, e aí a parceria família, escola e os profissionais. E aí, dentro desse contexto, né, a autora Nádia Bossa, ela diz sobre o diagnóstico e que o diagnóstico psicopedagógico ele é um processo, um contínuo, sempre revelável, onde a intervenção do psicopedagogo inicia, segundo vimos afirmando, uma atitude investigadora até a intervenção. É preciso observar que essa atitude investigadora, de fato, prossegue durante todo o trabalho na própria intervenção, com o objetivo de observação ou acompanhamento da evolução do sujeito. Então, no dia a dia do atendimento desse aprendente que está sendo acompanhado, é sempre feito, né, um relatório para estar vendo aí o que aconteceu, né, ou quais são os fatores de desordens que estão ocasionando esse fracasso escolar, se está associado a desordens neurológicas, se é problema no ambiente familiar, que geralmente tem uma grande participação do fracasso escolar das crianças. Boa parte dos problemas encontrados aí são a lentidão de raciocínio, né, dessa criança, a falta de atenção e desinteresse, e tudo isso está advindo, a maioria das vezes, a situações pertinentes à família. Então, esses aspectos eles precisam ser trabalhados, né, para se obter aí um melhor rendimento intelectual desse indivíduo. E aí a escola é o meio social também que tem, né, a responsabilidade no que se refere ao fracasso escolar. E aí a gente entende que a família ela desempenha assim um papel decisivo na condução e na evolução dos problemas, né, que nós já mencionamos aqui, que muitas vezes as crianças passam. E não consegue enxergar que a criança com dificuldade, que o seu filho está com dificuldade, que ele não está conseguindo desenvolver. E muitas vezes a criança ela demonstra, né, suas necessidades através de atitudes, mas essas atitudes elas são ignoradas pela família, né? Devido a família não estar presente, ou se está presente, passa mais o tempo brigando, e aí a criança não tem assimilado aí o que deve realmente para que ele possa se desenvolver de maneira integral. Então, a necessidade de vínculo afetivo ele é primordial para o bom desenvolvimento da criança. Então, o profissional ele precisa, né, junto a esse aluno que vai ser atendido, ter criar esse vínculo afetivo para que ele possa sentir a vontade, né, externar aí as situações, né, as condições que está fazendo com que ele não consiga evoluir. Quais são as dificuldades que ele tem, né, para que ele precisa sentir a vontade. E aí Souza, 1995, página 58, ele diz que fatores da vida psíquica da criança podem atrapalhar o bom desenvolvimento dos processos cognitivos e sua relação com a aquisição de conhecimentos e com a família, na medida em que atitudes parentais influenciam sobremaneira a relação da criança com o conhecimento. Então, a criança, ela, a esse respeito, né, a criança ela só aprende se ela tem o desejo de aprender. Então, as lembranças futuras, elas estarão relacionadas, né, com o que foi significativo para ele durante esse processo de aprendizagem, né? Aí é a teoria da aprendizagem significativa, né, de David Alzheimer, que a criança ela precisa fazer essa ligação entre esse conhecimento
que está sendo repassado, seja na família, seja na escola, seja na sociedade, com essa experiência de vida que ele tem, para que ela possa ter essa significância, né? E para isso é importante que os pais eles contribuam de maneira significativa para que a criança ela tenha esse desejo, esse interesse em aprender. A intervenção psicopedagógica, ela propõe aí incluir os pais no processo, algo que é muito complexo para quem se trabalha na educação, né? Aí é criado ações para que a gente possa estar levando essa família sem prejudicar, né, o trabalho delas. Então, é feito reuniões, é feito acompanhamento, né, no trabalho junto com os professores. Então, tudo isso é feito para que possa estar, né, de maneira positiva essa criança desenvolvendo aí a sua psique. Então, a criança ela é assegurada, né, numa maior compreensão, os pais eles ocupam aí um novo espaço no contexto do trabalho, né, abandonando o papel de espectadores, né, dentro desse processo ensino-aprendizagem e assumem aí a posição de parceiros, né, participando e opinando aí das ações interventivas para o desenvolvimento da criança. E para fins conclusivos, né, a profissão de psicopedagogo ela não é uma profissão regulamentada, infelizmente, mas ela se encontra aí na Comissão de Constituição e Justiça, né, a redação, na Câmara dos Deputados Federais para ser aprovadas. Quando vai ser aprovadas, não sabemos, mas esperamos que seja logo. Enquanto isso, a formação do psicopedagogo ela vem ocorrendo em caráter regular e oficial em cursos de pós-graduação. Não é um curso de graduação como se deseja, né? Oferecidos aí pela diversidade de instituições credenciadas. Se você for fazer um curso de psicopedagogia, procure o que tiver uma maior carga horária. Então, de 800 horas para cima é o ideal. Com menos disso, é uma formação muito fragilizada. A aprendizagem humana ela é determinada pela interação entre o indivíduo e o meio, ou seja, é, a maneira como eles participam, né, dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais dentro dessa sociedade. Dentro dos aspectos biológicos, a criança ela apresenta uma série de características que permitem ou não o desenvolvimento dos conhecimentos. As características psicológicas são consequências da história individual, né, da interação com o ambiente ou com a família, e assim sucessivamente, né? Também é pertinente concluir que a criança ela seja estimulada em sua criatividade e que seja, né, respondida às suas curiosidades por meio de descobertas concretas, algo que ela consiga observar, fazer essa ligação. Desenvolver a autonomia da criança, criando nela assim maior segurança, confiança, né, algo necessário, tão importante para a vida adulta. E as políticas, as mudanças políticas, sociais e culturais, elas são referenciais para delinear o sistema educacional, né? Mas também compreender o que acontece nas escolas e no sistema educacional. O psicopedagogo ele deve saber interpretar e, e estar inserido, né, com essas mudanças para poder agir e colaborar procurando aí ou se preocupando com tudo que se relaciona, né, com o desenvolvimento da aprendizagem. Também a importância do psicopedagogo frente às dificuldades de aprendizagem, elas começam a se configurar quando se tornam, né, consciência ou quando se toma consciência das dificuldades do próprio sistema de ensino, né, que sabemos que são inúmeros os desafios que surgem para o profissional dentro da instituição escola, né, e está relacionada aí de modo significativo com a realidade da sociedade, né, mediada aí pelas relações de exploração. Então, a formação pessoal e profissional, elas implicam aí a demanda de modo assim bem singular de cada indivíduo, né, para que eles possam reunir as suas qualidades e habilidades, competências para estar atuando dentro dessa instituição escola.
E o último ponto, né, as formações didáticas específicas e de fundamentos devem necessariamente contribuir para a formação de um profissional competente, crítico e que entenda a prática pedagógica, né? E aí que entenda que essa atitude do professor, ela deve enviada aí, né, na questão dos conhecimentos, né, que impulsione, que aponta aí para uma nova perspectiva da ação do dia a dia em sala de aula, da formação, né, descobrindo aí as contradições existentes dentro do modelo de produção atual. Então, a gente entende que a psicopedagogia ela pode fazer um trabalho entre os muitos profissionais, né, visando aí a descoberta e o desenvolvimento das capacidades da criança, né, bem como contribuir para que o aluno ele seja capaz de olhar para o mundo em que ele vive e saber interpretar, né, saber que tem condições de interferir com segurança e com competência em algumas situações. Então, o psicopedagogo, ele não só contribuirá com o desenvolvimento da criança, como também ele contribui com a evolução de um mundo que melhore as condições de vida, né, da maioria da humanidade. Então, foi um prazer, né, estar com vocês no encontro de hoje. Até o próximo.